tudo que está ocorrendo. Tudo que está ocorrendo aqui na igreja, no país, na cidade de São José do Rio Preto. Eu estava fazendo uma reflexão e olhando, as minhas mensagens. Eu tenho todas as minhas mensagens guardadas, desde quando eu comecei a pregar, todas elas, ou está em papel, ou está no computador. Eu já passei quase todas para o computador, e aí eu escrevo elas, até para mim ter um controle. E eu fazia uma reflexão nas mensagens minhas, há exato um ano atrás, em março de 2020, quando nós havíamos acabado de iniciar a igreja. Vocês lembram do primeiro culto que nós fizemos? Lá na casa do meu pai, no salão lá de onde ele mora. Depois os outros 2 cultos nós fizemos na garagem do irmão Márcio, lá na garagem da casa dele, bem na garagem mesmo, irmãos. Logo depois veio a pandemia. Logo depois, fecha-se tudo, aquelas incertezas, a gente não sabia que vírus é esse, o que fazer, por que não, como assim? A gente estava naquela insegurança. E há um ano atrás eu falava um pouco sobre isso. Eu falava sobre as notícias do momento, naquele um ano atrás. E a notícia do momento de um ano atrás era coronavírus. A notícia do momento de um ano atrás era chuvas em Minas. Não sei se vocês lembram, um ano atrás, janeiro, fevereiro, uma chuva terrível no estado de Minas. Eu falava sobre a bolsa de valores, falava sobre o dólar. E hoje, quais são as notícias que está aí? Se você abrir um smartphone, qual é a notícia que está? Coronavírus, chuvas em Minas, graças a Deus que não, mas a insegurança do dólar, bolsa, irmãos, combustível, um absurdo o preço do combustível, é uma vergonha o preço do combustível que está, o preço do alimento. Você vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, é uma dificuldade tremenda. Você vai abastecer seu carro, 1 litro de álcool, de gasolina, absurdo o que está acontecendo, é um absurdo. E aí como que nós ficamos diante de tudo isso? Essas notícias, como tem chego para você? Antes de vir para cá, eu estava lá no escritório, estava refletindo em algumas coisas, na mensagem, e aí eu recebi uma notícia, talvez você viu, e talvez você está até pensando nisso, que terça-feira, provavelmente, acho que São José do Rio Preto vai entrar em lockdown. E eu estava lá, até um pastor amigo meu me ligou, na hora que eu tinha acabado de ver a notícia, ele me ligou, a gente começou a conversar sobre algumas coisas da igreja, e aí provavelmente vai ter um lockdown em Rio Preto, essa semana que vai entrar. Olha só, como encarar tudo isso, irmãos? Como encarar? E a palavra que Deus me deu para trazer para a igreja, uma palavra de esperança, de fé, de confiança, de conforto, de apontamento. Esse é o papel da igreja. Em meio à dificuldade, irmãos, esse é o papel da igreja. Mostrar esse caminho que é Jesus. Se você está fora, volta para esse caminho que é Jesus e encontra um sentido para a vida. Em meio a uma turbulência terrível, volte para esse caminho. Sabe quantas vezes aparece a palavra não temas na Bíblia? Não temas, não temas. 365 vezes a palavra não temas, não temas. A palavra vem e fala para nós, não tema. Irmãos, é muitas vezes, não é? 365 vezes. Ou seja, nesse momento de medo, de insegurança, de incertezas, igreja fechando, coisas que não estavam sendo fechadas, fechando agora, o que vem? O medo, a insegurança. A gente começa a olhar para o macro e se esquece dos detalhes, e a porta batendo, e agora? O que fazer? E a palavra vem e nos fala, não temas, não temas, não temas. Saiba que às vezes uma palavra te detona, sabia disso? Assim como a mim também. Uma notícia que chega a nós pode nos destruir. Você sabia que a cada 3 pessoas, isso é dados, tá? A cada 3 pessoas,
Uma desenvolve ansiedade. E ansiedade é um bercinho para a síndrome do pânico, que pode virar uma depressão, e uma série de coisas, e até suicídio. A cada 3 pessoas desenvolve-se ansiedade, aquele medo, aquela síndrome que tem batido a todos nós. E aí, irmãos? Eu começo a pensar nisso, eu não sei se você faz essas reflexões, mas mediante a palavra. Por que fazer essas reflexões? O mundo inteiro faz. Falta dinheiro, e não sei o que, estão morrendo. Todo mundo está fazendo essa reflexão. Agora a reflexão dentro da palavra, encontrar uma resposta, um conforto, um alívio, um direcionamento. Esse é o papel do cristão. Porque apavorado, com medo, o mundo já está. São José do Rio Preto já está angustiada, com medo, os setores estão. A igreja vai fechar, irmãos, esse é o último culto do mês de março. Olha só, e você que está aqui é um privilégio participar da ceia hoje. E aí? Nossa mente está mais como influenciadores ou nós estamos sendo influenciados? Por isso que a palavra nesta noite, irmãos, é de esperança, de fé e de coragem. Esperança, fé e de coragem. Deixa eu falar algo para você. Tem sido tempos difíceis? Sim. Tempo de angústia? Muito. Falta de dinheiro? Nem fala. Passei na fila muitas vezes da falta sem dinheiro. Dificuldades, comércio fechando. Mas cuidado com o que você escuta. Em tempos assim, filtra o que entra e o que você vê. O canal de recebimento, cuidado, irmãos. Cuidado com o que você tem assistido na TV. Com o que você tem escutado em qualquer canal de comunicação, cuidado. É tempo da igreja, de nós, refletir. Essa palavra de Tiago, que eu li agora no começo, é para nós. É tempo de se arrepender, olhar onde nós estamos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa atitude, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Esse é o tempo da igreja. Arrependa-se, igreja, mas tenha esperança e fé. Cuidado para não ser influenciado, irmãos. Há uma esperança para nós. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Há uma vida nos esperando eterna. Cristo morreu numa cruz para nos dar uma vida em abundância. Uma eternidade nos aguarda. E isso foi comprado com sangue vertido na cruz. Nós vamos falar um pouco sobre isso na ceia do Senhor de hoje. É tempo de refletirmos em memória do que Ele fez. Nos traz aqui, nos faz pensar o que nós estamos fazendo. O problema é que nós começamos a nos acostumar às coisas ruins, influências, notícias, medos, dificuldades, tudo batendo na nossa porta. E a gente começa a se acostumar com isso. A hora que vê, nós não temos mais forças para sair da situação que nós estamos. É como se fosse aquela história do sapo. Vocês já escutaram a história do sapinho? O sapinho está dentro da lata, lá da panela, e a água, ele entra, a água está geladinha, fresca, e ele está de perninha para o ar. Que gostoso, andando e nadando, que delícia. De repente liga a panela, começa a esquentar a água. Aí fala, está ficando morninha, mas ainda está bom, vou ficar aqui. E a panela fervendo, e a água começa a ferver, esquentar, e o sapinho vai se acostumando com aquela água, começa a se acostumar, e de repente ele quer ter forças para sair, não tem mais força para sair daquela panela, e morre diante da situação que está. Exatamente nós, irmãos. Alegria, coragem, fé, esperança, que nos dá força para sair dessa panela, que é o mundo que está vivendo, é Cristo. Não existe outra coisa. Se você fosse apoiar no seu dinheiro, você vai sofrer. Se você fosse apoiar na sua beleza, você vai sofrer. No seu seguidor, não sei, no seu diploma, vai sofrer, meu querido, vai sofrer. A esperança é Cristo. Para quem tem, para quem não tem, a esperança é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado. Nós temos compartilhado tantas coisas, não é? Recebido tantas coisas nos meios de comunicação, nas redes sociais. Mas deixa eu falar, como que está a sua vida devocional? Como que está o seu secreto? Eu sempre falo isso nessa igreja. Você vai ouvir muito eu falar sobre secreto. Secreto. O seu devocional. Mova-se no secreto. O que você faz no secreto é aquilo que é público. Aquilo que você faz no secreto, a sua adoração, o seu quebrantamento, o seu humilhar, a sua busca, o seu alimento no secreto, publicamente vai gerar frutos. Agora, se você não faz isso, não adianta pegar um microfone, subir no altar e querer cantar de galo. Não vai dar certo, irmãos, porque o Espírito não está com aqueles que querem estar com Ele. Faz sentido para você? Busque esse secreto, mova-se nele, leia mais, ore mais, mova-se pelo poder de Deus. Como está o seu devocional? O seu secreto? É tempo de mudar. Por isso que nós vamos para a palavra. Vamos abrir a Bíblia? Vamos para o texto base? Abra aí em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16. Vamos lá? Se você está com a sua Bíblia, abra ela, manuseie ela. É a que você risca, é a que você vai usar. Se você não trouxe, não tem problema, nós vamos projetar. Atos capítulo 16. A partir do verso 16, nós vamos ler. Vamos lá? Amém? Ok? Vamos lá? Atos 16, a partir do verso 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha só, a boca de quem está falando isso? Verso 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Até aqui a leitura para nós do texto base. Essa passagem bíblica é incrível, trazer um panorama para você entender o que nós estamos dizendo, tá? E para você entender o que nós vamos falar nessa noite sobre o tema. Qual é o tema da nossa pregação, da palavra de hoje, meus irmãos? Chama-se o seguinte, ó: aprendendo com os detalhes. Qual que é o tema? Aprendendo com os detalhes. Não se esqueça dessa imagem aí, no final nós vamos projetar ela de novo. Aprendendo com os detalhes. Essa passagem bíblica nos mostra alguns dos acontecimentos da segunda viagem missionária de Paulo.
A Bíblia, em especial o livro de Atos, nos mostra 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, implantando igrejas. E essa viagem missionária, para você que gosta de panorama bíblico, da história da igreja, o nascimento, essa segunda viagem missionária começa em Atos 15, no verso 36. Ali começa essa segunda viagem missionária do Paulo. E ali há um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé era companheiro de viagem de Paulo, mas há um desentendimento, porque Barnabé queria levar Marcos, João Marcos, com ele. E Paulo falou: ele não vai conosco, porque ele nos abandonou em determinado momento. E Barnabé tomou as dores de Marcos, Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por esse homem. E aí Paulo falou: ele não vai conosco, ele nos abandonou. Barnabé então fica do lado de Marcos, João Marcos, eles vão para um determinado lugar, e Paulo chama Silas para ser seu companheiro de viagem nessa segunda viagem missionária. Isso tudo está lá em Atos 15, do verso 39 e 40, você vai encontrar essa história sendo relatada. A partir do capítulo 16, ele encontra um companheiro de viagem ali, que vai acompanhar ele durante muito tempo, que é Timóteo. No capítulo 16, no verso 1, você encontra ali Timóteo, um jovem que começa a acompanhar Paulo, e através de Timóteo, Paulo escreve cartas quando ele está na prisão e direciona para as igrejas, um companheiro incrível da viagem de Paulo, a segunda viagem missionária. E no verso 6 do capítulo 16, nós encontramos ali Paulo, junto com seus companheiros de viagem, estava indo para um determinado lugar, uma determinada região, e ali, movido pelo Espírito, ele é impedido de ir para essa região, e o Espírito o incomoda para ir para outro lugar. Eu já fiz uma pregação aqui há muito tempo atrás, falando sobre esse espírito, esse incômodo, apontando Paulo para uma outra região. Isso está em Atos 16, o verso 6 e 7. E aí eles vão então para a região da Macedônia. Essa é a região que o Espírito amou para Paulo ir. Na cidade precisa de Filipos. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Filipos era uma colônia romana, uma cidade extremamente importante naqueles tempos. Se é uma colônia romana, imagina o que acontecia lá, né? A idolatria, o império romano dominando aquele lugar, e Paulo chega para pregar as boas novas, implantar igrejas, falar de Cristo, que vive um rei. Ele veio, enquanto o rei que existia era somente o imperador, e quando se falava nisso era uma bagunça, irmão, mortes aconteciam. Ali Paulo encontra uma mulher, quando ele estava caminhando nesta cidade, naquelas redondezas. Essa mulher recebe a palavra, se converte, e a casa dela vira como se fosse um ponto de pregação. É onde Paulo se encontra, e ali ele passa alguns tempos na casa dessa mulher. Isso está em Atos 16, do verso 12 ao 15. Após a gente compreender esse panorama, dessa viagem missionária de Paulo, para onde ele estava indo, a gente percebe que ele seguia um chamado, que ele era movido pelo Espírito, seguia um propósito, e tinha uma missão nessa terra, exercia o chamado, tinha um propósito, e cumpria a missão nesta terra. Interessante isso? Vamos inverter? E nós? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão nessa terra? Ah, pastor, minha missão é comer e dormir. A minha missão é ser feliz. Qual é a sua missão? Para que Deus te colocou nesta terra? Para que Deus colocou você nessa igreja? Para que Deus colocou você em um determinado lugar, em um trabalho? Para que Deus deu certas pessoas como ser seu parente, seu pai, sua mãe, primos, amigos? Para que Deus? Não se esqueça,
você tem um chamado, uma missão e um propósito nesta terra. Detalhes, irmãos, detalhes. Aprenda com os detalhes. Você percebeu a viagem missionária, quando a gente lê a palavra com os detalhes, sabe, percebendo os detalhes, não é somente uma lida, mas é compreender que Paulo estava indo para um lugar, mas o Espírito moveu ele para outro. Olha só os detalhes. E ele indo para este outro lugar, ele encontra uma mulher, e essa mulher se converte ao Evangelho, e toda a casa dela é alcançada. Detalhes. Quantos frutos não gerou ali? E aí nós chegamos nesse contexto aqui, de Atos 16, o verso 16 que nós estamos lendo, em que Paulo estava indo para um lugar e de repente se encontra uma mulher que fazia adivinhações. Foi o texto base. Antes desse texto base, você viu quantos detalhes acontecem? Leia a Bíblia dessa forma, irmãos. Peça a orientação do Espírito para você ler a palavra de Deus dessa forma. E nós, quais são os detalhes da sua vida? Quais são os detalhes, os pormenores que você tem vivido? Ou melhor, quais são os detalhes que você tem aprendido com cada situação que nós estamos nos deparando neste ano agora de 2021? Não vou nem falar o ano passado, né? Só esse ano a gente já está aprendendo uma série de coisas. Os detalhes, irmãos, aprenda com os detalhes. E para isso eu quero trazer alguns pontos para você. Abra seu espírito, coração, fique atento ao que Deus quer falar com você. Para a gente aprender então esses detalhes, confiar, ter esperança, vamos pensar junto em algumas coisas. Primeira coisa está no verso 16 do capítulo 16 que nós acabamos de ler. Vamos ler junto? O verso 16 diz assim, preste atenção: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Mais uma vez, Atos 16, verso 16 diz assim: certo dia, indo nós para, grifa aí agora se você está com a sua Bíblia, o lugar de oração. Para onde eles estavam indo? Para o lugar de oração. Grifa aí. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, irmãos: para dias difíceis, preste atenção, para dias difíceis, medo, batalhas, vá para o lugar de oração. Para dias difíceis, de medo, de batalha, vá para o lugar de oração. Que lugar é esse, pastor? É a igreja? Pode ser. É a sua casa? Pode ser. Mas é o lugar em que Deus habita em você. Lembra da igreja que se movia no Antigo Testamento? A igreja ela era montada, e ela se movia conforme a nuvem movia-se, a coluna de fogo, a igreja movia-se. A igreja parava e tinha que se montar o acampamento, o santo dos santos, e ali montava e Deus habitava ali. Com a vinda de Cristo, o véu se rasga, o Espírito habita no coração de todos que passa a ser a igreja. Você é selado após ouvir e crer no Evangelho, conforme está em Efésios. Agora você é habitante, você é templo do Espírito. E aonde é este lugar? Vá para o lugar onde você se encontra com o Espírito, irmãos. Faça o seu secreto, busque ao Senhor. O problema é que nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, tempos de medo, muito, de dificuldades gigantes, mas nós não estamos, como Paulo, indo para o lugar da oração. Faça uma reflexão comigo, durante esta semana, apenas essa semana, tá? Quantas vezes você foi para este lugar aqui? Agora, quantas lutas nós encontramos? Um monte, né? É luta, você está levantando, já vem outra onda, você bebe água, aí vem dar um soco na cabeça, é assim, está assim as coisas. Mas e esse lugar aqui? Calma lá, calma. E esse lugar aqui? Você tem encontrado este lugar, meu amigo? O lugar da oração. Vamos pensar nessa história aqui de Paulo, Silas, seus amigos,
os companheiros de viagem. Imagina a cena. Irmãos, imagina para esses homens, eles estavam em uma terra, eles eram odiados. Os romanos perseguiam os cristãos. Lembra-se que Paulo tinha autorização para perseguir os cristãos. Isso aqui não tinha revogado, não tinha caído não. Essa lei, essa perseguição, César dava autorização para perseguir. Os fariseus, os mestres, perseguiam os cristãos, e eles iam com coragem, com fé, em meio a lutas, a medos e a dificuldades, aonde? Primeiramente, ao lugar de oração. Paulo, quando ia implantar uma igreja, ele entrava na cidade para implantar a igreja. O primeiro lugar que ele ia era na casa de Deus, era na igreja. Lá ele encontrava, pegava, Paulo tinha um conhecimento da palavra, da lei incrível, e ali ele começava a falar das leis, da palavra de Deus. Imagina a cena, Paulo chegando num templo judaico, imagina a cidade, o templo judaico, Paulo chega e começa a pregar a palavra naquele tempo. Essa era a estratégia de Paulo, e ali a igreja ia crescendo. Imagina os medos, irmãos, nós não temos noção o que é isso, nós não sabemos o que é ser perseguido por conta do evangelho. Deixa eu falar algo, a igreja é um organismo imparável, não foi César que parou a igreja, não foram os coliseus que pararam a igreja, os leões, não foram os cristãos que foram colocados como tocha humana, não foram as decapitações, cerrado ao meio, crucificado, não foi isso, muito pelo contrário, quando eles eram açoitados. Se é cristão, eles se alegravam por ser açoitados em nome de Cristo. A igreja é um organismo imparável. Não foram as guerras mundiais que aconteceram, não foram as outras doenças, não é um coronavírus que para uma igreja. Pastor, mas vai fechar. E daí? Nossa geração tem o privilégio de ter internet, e não só alcançar nós, mas o mundo. Pense nos detalhes. A casa de oração, irmãos, faça de onde você mora um templo de Deus. Nós vamos voltar novamente para o secreto. O ano de 2020 nós passamos 6 meses nesse formato que nós vamos estar semana que vem. 6 meses. Quem não orava, teve que orar em casa. E aí assistia o culto com o marido, com a esposa. Aí era até meio estranho, né? Nossa, você ora? Nem sabia que você ora. Comece os detalhes onde você está. Segunda coisa, está no verso 20 e 24 do mesmo capítulo 16. Vamos lá juntos? Verso 20 ao 24. Preste atenção, irmãos, em cada ponto e que o Espírito fala a ti. Diz assim a partir do verso 20: E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Segunda coisa, sobre os detalhes desta nova fase que nós estamos vivendo. A verdade gera incômodo. Fala a verdade. A verdade gera incômodo. Essa verdade pode ser sua para uma outra pessoa, e essa verdade pode ser de outra pessoa para você, e você se deparando. Saiba de uma coisa: a verdade gera incômodo. Incomoda de alguma forma, a sua postura, se é uma postura cristã onde você está, você carrega a verdade de Deus, gera incômodo nas pessoas, irmãos. Olha, o estranho, a estranha, nossa, mas você não faz tal coisa, todo mundo faz. A verdade gera incômodo, mas quando você encobre algo, sabe onde gera incômodo?
em você. Que o Espírito vai incomodar e falar: meu amigo, volte para este caminho. Irmãos, o que eu quero que você saia daqui é pensando nos detalhes, na caminhada nossa cristã, como que a igreja tem se portado, qual é a minha postura, o que eu preciso mudar, os detalhes da minha vida. Irmãos, nós vamos passar tempos. A igreja tem aprendido cada vez mais com essas situações, com tudo que está acontecendo. O mundo tem aprendido, e a igreja não é diferente. Vocês viram aqui no verso 20, a parte B, o que fala: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Qual é o costume deles lá? Bagunça, devassidão, doideira. Imagina a colônia romana, a idolatria tomando conta. Essa era a colônia romana, e de repente chega os baluartes, o farol de Cristo ali, e começa a pregar as boas novas. A verdade gera incômodo, irmãos. Nós somos sal e luz, não se esqueça disso. Nós viemos para influenciar e não ser influenciado. Traga sabor aonde você estiver, traga a luz de Cristo aonde você estiver. Tempos difíceis, sim, mas não se esqueça disso. Vamos ver mais uma coisa? Verso 25 diz assim, ó. Continua a leitura, nós vamos ir caminhando, tá? O verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha que incrível isso, irmãos. Vamos ler mais uma vez? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Terceira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: no meio da angústia, preste atenção, e luta, louve, pois isso servirá de testemunha a outras pessoas. No meio da angústia, da dor, louve, e o louvar é glorificar a Deus, mesmo em meio à dificuldade, porque essa atitude servirá de testemunho a outras pessoas. Faz sentido para você? Preste atenção que irmãos, imagina a cena. A palavra de Deus diz que eles foram açoitados antes de serem lançados para a prisão. E o açoite não era uma bicudinha, não. Imagina aqueles soldados romanos, tudo casca grossa, sabendo que eles tinham autorização para fazer isso. Imagina, pegava o cristão, irmãos, eles moíam o cara, moía. Imagina a chibatada. A palavra de Deus diz que eles foram açoitados e lançados. Ou seja, nesse momento aqui, a costa já estava rasgada. Como seria a nossa atitude diante de uma situação como essa? Difícil, não dá, não consigo, a dor é gigante, o Senhor não sabe o que eu estou passando, mas sabe o que eles fizeram? Imagina a dor desses caras, dor física, fora a mentalidade, a cabeça dele como eles estavam. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando, cara, orando, irmãos, orando. Esse mês nós tivemos aqui vigília. Venha orar conosco, ore na sua casa, sabe, levanta de manhã, agradeça ao Deus. Eles estavam cantando hinos. Irmãos, eu queria saber tanto que canção que era essa que eles cantavam. Imagina, que canção maravilhosa era essa que eles estavam cantando. E a palavra de Deus diz que os outros ouviam. A sua atitude influencia e testemunha a outras pessoas, mesmo que você não veja. O que você fala, o que você faz, onde você pisa, o que você faz influencia outras pessoas. Nunca se esqueça disso. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, sabe? Uau,
O que esta mulher tem de diferente, é diferente, o que ela tem, esse homem, o que é? Deixa eu provar disso também, cara, qual que é o segredo? E aí abre o coração e o Espírito trabalha, irmãos, sabe, é um devocional diário que você vai fazer, um discipulado, mas testemunhe o que Deus tem feito, testemunhe, irmãos, nós nunca vivemos tempos tão difíceis, tá? Na igreja, financeiramente, mortes, dificuldades, esfriamento. Eu nunca vivi tempos tão difíceis pessoais, tá? De coisas sobrecarregadas, trabalho, falta de dinheiro, dificuldades, como todo o mundo, e principalmente os brasileiros estão enfrentando. A minha dor não é diferente das tuas, são graus semelhantes, irmãos, nós estamos sofrendo. E como nós estamos reagindo a isso? Quais são os detalhes de tudo isso que nós encontramos? O que Paulo e Silas fez foi orar e louvar a Deus. Orar e louvar a Deus. Parabéns por você estar aqui hoje. Nossa, pastor, mas hoje é o Corão. Parabéns, porque nós seguimos os protocolos. Isso aqui não é transmitido ao vivo, é gravado. O que você está recebendo é algo maravilhoso que Deus tem derramado. Você participou dos louvores, vai participar da ceia. Parabéns, continue firme nos caminhos de Deus, meu irmão e minha irmã. Continue firme, faça cultos na sua casa, pegue a Bíblia, louve ao Senhor ali, junto com o seu marido, com os seus amigos. Amém? Uma outra coisa que eu quero que vocês pensem, está no verso 31 ao 34, vamos lá? Vamos juntos? Verso 31 ao 34, diz assim, eles responderam, é uma ligação agora que eu vou falar do tópico anterior. Eles responderam: creia no Senhor e serão salvos, você e os de sua casa. Aleluia. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que incrível isso, irmãos. Sabe uma outra coisa que eu quero que vocês pensem sobre os detalhes? Quando a gente lê a Bíblia com detalhes, seja uma testemunha de Cristo a toda criatura, mesmo aquele carcereiro que está te perseguindo, sabe? Você fala, e se não tem mais jeito? Não, seja uma testemunha de Cristo a toda pessoa que Deus coloca diante de você, irmãos. Paulo e Silas estavam no lugar mais impróprio, o lugar mais apropriado para murmurar. Eles louvavam e oravam. Paulo e Silas tinham a oportunidade gigantesca de falar: o que vocês estão fazendo? Vocês vão se arrepender, porque está mexendo com o servo de Deus Altíssimo. Foi isso que Paulo fez? Paulo pregou as boas novas, irmão. Pregou as boas novas ao carcereiro. E sabe o que é interessante? Quando você, pega isso, quando você cuida de alguém, esse alguém, esse cuidado vai retornar para você, irmãos. É a lei da semeadura. Lembra? Paulo tinha toda a oportunidade para murmurar e reclamar. Ele cuidou, amou e pregou as boas novas. O que aquele carcereiro fez? Lavou as feridas de Paulo, levou Paulo para casa, deu alimento. Todos se alegraram por ter crido em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Seja uma testemunha. A sua atitude leva frutos e gera frutos a muitas pessoas. Este é um tempo incrível que nós estamos vivendo, de detalhes, tempos de detalhes, tempos de detalhes. Nós estamos caminhando para o final.
O último tópico está no verso 38 e 39, que diz assim, e eu gostaria que você saísse daqui pegando este tópico na mão e acreditando fielmente. Verso 38 e 39 diz assim: os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. A última coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: essa situação ruim, meu irmão, vai passar. Amém? Essa situação ruim vai passar. Essa situação difícil vai passar. Essa situação ruim vai passar. Quando Paulo e Silas falaram: sabe que vocês estão? Nós somos romanos. Vocês estão batendo, vocês estão querendo jogar para a prisão de novo? Cidadão romano, sabe o que esses caras fizeram? Os romanos, perdoe-nos, perdoe-nos, vai, pode ir Paulo e Silas, pode ir. Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos filhos de Deus, irmãos. Sabe, essa situação ruim vai passar. Mas por que? Você é mais bonito que os outros? Não, porque você é filho de Deus, irmãos. E Deus cuida daqueles que aproximam-se dele, aqueles que o declaram como Senhor e Salvador, aqueles que os trazem e falam: Senhor é o meu Pai, não me desampare, mesmo em meio à dificuldade, eu estou clamando, Senhor. Esta situação ruim vai passar. E como um filho pródigo, sabe, que chega fedendo o pecado, angustiado, buscando 1001 formas para falar o que vai acontecer agora, o Senhor nos chama e fala: esquece, vem, põe um anel no dedo, sandália no pé, nova roupa, porque eu te aponto para uma missão. Não se acomode com o que está acontecendo, reinvente-se sim, faça a sua parte sim, se proteja sim, mas creia no poder e na graça de Deus, porque esta situação ruim vai passar. Eu creio, irmãos, esta situação vai passar. Vamos viver tempos melhores sim, vamos viver. Nós temos um Pai que cuida de nós, irmãos. Aqueles homens vieram se desculpar com Paulo. Vocês têm noção disso? Imagina só, alguém que pisa no C, plast, bate no C, você não vale nada. E de repente põe um rabinho entre as pernas e fala: me desculpa. Imagina, essa era a cena. Me desculpe pelo que eu fiz com você, Paulo. Imagina essa cena. Imagina só, irmãos. Ah, irmãos, isso vai passar. Isso vai passar, irmãos. Nós vamos ver tempos melhores. Há uma eternidade nos aguardando. As pessoas estão morrendo sim, irmãos. Mas nós vamos viver tempos melhores. Nós vamos viver tempos melhores. A última passagem bíblica está em Filipenses 4, verso 4 ao 7. Nós vamos finalizar. Filipenses capítulo 4, verso 4 ao 7. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Abra o verso 5 novamente, Lucas. Filipenses 4, o verso 5, 16, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos repetir? Perto está o Senhor. Vamos lá? Perto está o Senhor.
Ele está perto de nós, irmãos. Ele não nos desamparou. Ele não é surpreendido uma segunda onda de coronavírus. Nada sai do controle poderoso de um Deus ao qual nós servimos. Ele é Senhor, porque Ele está perto. Creia nisso, vá para a sua casa. Nós vamos semana que vem estar online. Não perca os cultos, irmãos. Faça adoração na sua casa. Busque ao Senhor. Perto está o Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Sabe, eu prefiro ser um otimista e acreditar, ter fé e descansar que dias melhores virão, irmãos. Esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Coloca a imagem tema. Vocês lembram da imagem tema? Aprendendo com os detalhes. Aprendendo com os detalhes. Essa pregação foi cheia de detalhes hoje. Detalhes da viagem de Paulo, detalhes de como Paulo foi parar na prisão, como que aquela prisão aconteceu, como foi, detalhes. Vocês pararam para pensar nessa imagem, prestar atenção nessa imagem? Olha que interessante. Eu quando achei essa imagem, eu falei, que imagem linda, eu preciso pegar essa imagem e trazer para o culto. Olha que incrível. Nós estamos, ou estaremos, todos nós, enclausulados, como a casinha, aquele passarinho ali. Todo mundo com medo. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? O que é essa doença para nós? E agora, financeiramente, a nossa casa sendo abalada, como se fosse de madeira, sabe? Todo mundo com medo, só colocando o rostinho na janela. Mas não se esqueça, que nós lemos, perto está o Senhor. Você está sendo sustentado, e você está enxertado num ramo maravilhoso, na videira de Deus. Você é sustentado por Deus, meus irmãos. É como essa casa aí, ó, sabe, agarrada naquilo que é mais importante para ela, aquele galho. E nós nos agarraremos e não soltaremos no que é mais importante para nós. O que é mais importante? É a minha conta bancária. Nada disso. É Cristo. Creia nele, se agarre nele, descanse nele. Use o exemplo de Paulo. Leia, busque, confie, descanse, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Reflita na sua vida, olhe os detalhes e saia daqui. Talvez vai entrar no lockdown, vai fechar, não vai fechar, que eu sei que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não se esqueça, saia dessa semana com essa palavra de fé e não perca os próximos cultos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos. É tempo de orarmos. É tempo de descansar em Deus, de confiar, de se arrepender. E a palavra nessa noite, saia daqui com essa frase: perto está o Senhor. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ele é bom e a misericórdia dura para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, como é bom ser filho do Senhor. O Senhor é um Pai maravilhoso, que não nos desampara, que nos dá oportunidades de aprender mesmo em meio a dificuldades. Nós sabemos que o Senhor está perto, Pai. Cuida de nós. Os teus filhos estão aqui, nós estamos aqui. Entramos aqui tão angustiados, Pai, com tanto medo, com tanta insegurança. Como que vai ficar os nossos negócios, as vendas, o nosso trabalho, a saúde? Senhor, as finanças, tudo tem sido abalado. Senhor, tenha misericórdia. Mas nós aprendemos aqui que mesmo em meio a uma prisão, mesmo açoitados, mesmo com dor, mesmo angustiado, mesmo tomando tapa, cuspida, mesmo em um lugar sombrio de dor,
perto está o Senhor. A nossa atitude deve ser cada vez mais de orar e de louvar, porque nós vamos testemunhar o que o Senhor está fazendo para aqueles que confiam e buscam e descansam em Deus, porque perto está o Senhor. Que nós possamos prestar atenção nos detalhes. Nesse ano de 2020 que passou, o que aconteceu com a minha vida, Pai? Os detalhes que passaram despercebidos me faz olhar agora, onde eu estou pisando, onde eu estou indo, o que eu estou tocando, o que eu estou colocando na minha boca, o que eu estou vendo, o que eu estou falando, como eu estou agindo dentro de casa, com os amigos, com essa igreja, com a palavra, nos detalhes, meu Deus. Não me faça mover conforme este mundo, mas me faça olhar para Ti, porque a igreja é um organismo imparável. Nada parou uma igreja. Não foram as perseguições dos primeiros séculos, as mortes, as decapitações, as crucificações, nenhum imperador, não foram nada, as guerras, nenhuma doença para uma igreja, ó Pai. Nós estamos aqui clamando por força, encha-nos com Teu poder, Senhor. Abençoe os corações que aqui estão sofrendo. O Senhor sabe, ó Pai, o choro de cada um, as dificuldades que cada um dos Teus filhos tem passado no secreto. Nos abençoe, meu Deus, nos fortaleça, nos dá força para as próximas semanas, na semana que vai entrar, as inseguranças que vão acontecer, nos faz confiar em Ti, abra-se as portas, meu Deus, tudo entregamos a Ti, a nossa vida, a saúde, as finanças dessa igreja. Não nos desampare, oraremos, louvaremos, porque perto está o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você crê, dar uma salva de palmas, saia daqui confiante, irmãos, saia daqui confiante, em nome de Jesus. Eu quero encerrar a gravação que aqui está, nós vamos para uma segunda parte do culto agora, que é a ceia do Senhor. A você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe grandemente a sua vida. Aonde você está assistindo essa gravação, hoje é dia 14 de março, a partir da outra semana nós iremos fazer lives transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook. Então acompanhe onde você está, acompanhe as nossas redes, se inscreva, compartilhe. Ao final você vai ficar com os dados bancários da igreja, você possa semear em terra boa. Precisamos muito da sua ajuda financeira, que em breve você possa estar aqui junto conosco, congregando junto, em nome de Jesus. Deus abençoe.